Olá, queridos! Parabéns por terem dedicado uma parte do seu tempo para meditar na palavra do Senhor. Nós estamos no caminho certo. E o texto de hoje está em Efésios, capítulo 2, versículo 6, que diz assim: E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então esse texto maravilhoso de Efésios 2 fala pra gente que antes nós andávamos de acordo com o curso deste mundo, nós andávamos em pecado, mas por misericórdia o Senhor nos deu a salvação em Cristo e nos ressuscitou junto com Ele. Quando nós ainda estávamos em pecado, Jesus, o Cordeiro, já havia sido morto em nosso lugar e também ressuscitou em nosso lugar. E quando nós aceitamos a Jesus e nós nascemos de novo, passamos a ser uma nova criatura e agora estamos nele, nós temos parte dessa ressurreição e dessa nova vida. E a partir de então, o Senhor nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo. Tudo o que Jesus herdou com a vitória da cruz pertence a nós, como noiva dele, como corpo dele. Ele está assentado à direita do Pai em seu trono de glória e nós estamos assentados com ele e através dele. Essa é uma revelação maravilhosa que a palavra nos traz. Que privilégio é esse de estarmos assentados nas regiões celestiais em Jesus? E João, capítulo 17, conta pra gente sobre uma oração que Jesus fez em favor dos discípulos e de nós. Uma oração intitulada A Oração Sacerdotal de Jesus. E nessa oração, Jesus intercedendo por nós, no versículo 21, ele diz assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então Jesus rogou ao Pai e pediu que nós estivéssemos nele, como ele e o Pai são um. E o objetivo é que o mundo creia que ele é o Filho de Deus, que foi enviado para a nossa salvação. Então esse é um mistério maravilhoso que a palavra nos revela. E é um prazer a gente poder discorrer um pouquinho sobre esse assunto, sobre esse privilégio que é estar em Cristo e reinar através dele. E quando nós somos essa nova criatura nascida do Espírito, nós passamos a entender que nós não somos desse mundo. Nós nem nos sentimos bem aqui, né? A gente se sente um peixe fora d'água, desejando a volta do Senhor, clamando Maranata e apressando a vinda do Senhor com a pregação do Evangelho, porque a gente entende que a nossa vida, ela não é aqui. A nossa verdadeira vida, ela é no mundo espiritual, não no mundo físico. E essa ligação que nós temos com Deus no mundo espiritual é o nosso lugar de habitação, é o nosso lugar de morada. Nós passamos a entender que o que os nossos olhos estão vendo à nossa volta é só o contexto da nossa verdadeira vida. É só um cenário em que a gente está inserido num determinado tempo, numa determinada época e numa determinada geografia em que Deus escolheu para que nós estivéssemos. Mas essa conexão que nós temos com o Senhor no mundo espiritual é o nosso lugar de habitação. E nós precisamos buscar manter essa conexão com Ele o máximo de tempo possível, tentar perceber quando a gente está se distraindo com algumas coisas e deixando de lado a percepção da presença, né? A gente precisa praticar, a gente precisa estar sempre nos policiando para ter a ciência da presença do Senhor conosco, porque essa ligação é o que vai nos levar a um nível em que nós conhecemos a mente do Senhor, em que nós podemos saber o que Ele quer, o que Ele deseja, o que Ele está sentindo, para que então nós possamos agir
de acordo com a vontade dele, para que então nós possamos realmente ser embaixadores, cumprindo a vontade do Senhor aqui na terra. E aí, a respeito daquele texto que o Senhor falou com Abraão: sai de tua terra e de tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei, a gente começa a entender que esse lugar não foi só naquele contexto físico que o Senhor estava falando com Abraão, mas esse lugar também serve para nós hoje, que nós saiamos dessa nossa terra em que estamos inseridos, dessa nossa parentela, das pessoas que estão à nossa volta, e nos conectemos com o Senhor, e vai para o lugar que eu te mostrarei. E outro dia, meditando sobre isso, o Senhor fez uma ligação no meu coração com o Salmo 91, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É exatamente o esconderijo do Altíssimo. É esse lugar onde eu estou escondida nele. É esse lugar onde eu vivo, onde eu habito no Senhor, na presença dele. E aí, quando a gente passa a viver essa verdade, a viver essa atmosfera, a viver esse novo nível de vida, essa novidade de vida, o cristianismo que todo mundo vive, o cristianismo do século XXI já não é o suficiente para nós. A gente já não se conforma, a gente não cabe dentro desse cristianismo padrão e raso. A gente passa a desejar o sobrenatural. A gente passa a desejar as águas que se passam a nado. E aí, automaticamente, por causa dessa sede e dessa insatisfação com o padrão, a gente passa a fazer a diferença. É automático. O Senhor nos impulsiona para viver além de nós mesmos. O Senhor nos impulsiona para viver o sobrenatural. E fazendo a diferença, nós mostramos que nós não somos daqui. Automaticamente as pessoas percebem que a gente não se encaixa. As pessoas olham para nós e veem a diferença. Elas veem a glória do Senhor em nós. E nós não temos mérito nenhum nisso. Mérito nenhum nisso. A glória é toda do Senhor. É a glória do Senhor que resplandece em nós. É Ele mesmo quem gera essa fome e essa sede no nosso coração. E nós apenas precisamos responder a esse desejo que Ele tem colocado em nosso coração e viver nesse lugar de habitação, nesse lugar de esconderijo, cientes de que a nossa verdadeira vida não é essa que os nossos olhos estão vendo. Que a nossa verdadeira vida é no mundo espiritual, assentados nos lugares celestiais em Cristo. Amém? Vamos orar. Pai, te damos graças, Senhor. Te damos graças porque Tu és muito mais do que nós merecemos. A Sua pessoa, Senhor, é muito mais do que nós podemos sonhar. E o Senhor é benigno, é galardoador. O Senhor é aquele que está sempre nos recompensando e nos presenteando com a sua glória e com tudo que o seu reino nos proporciona. Muito obrigada, Jesus, por podermos nos assentar nos lugares celestiais contigo. Muito obrigada por ter conquistado a vitória por nós e por nos fazer co-herdeiros contigo. Pai, pedimos que o Senhor venha alimentar no nosso coração essa consciência da nossa verdadeira vida e que automaticamente nós passemos a fazer a diferença no mundo, para que ao olhar para nós as pessoas possam Te contemplar e o Teu nome seja glorificado. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Esse foi o nosso devocional de hoje. Que o seu dia seja abençoado em nome de Jesus. Até o próximo.